Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu já tive a intuição de falar sobre o estado de não mente e como é que isso pode facilitar, de alguma forma, a manifestação da lei da atração nas nossas vidas. O que é o estado de não mente, né? No Oriente se costuma falar muito isso, tem até uma paráfrase que o Osho faz daquela frase do Descartes que ele fala: penso, logo existo. O Osho fala que no Oriente seria não penso, logo existo, porque lá eles valorizam justamente o não pensar, que é a transcendência da mente. O não pensar não é burrice não, tá, gente? Vamos analisar desse jeito, não é isso. Não pensar é ir além da mente, é transcender a mente. Eu já falei pra vocês num vídeo sobre ego, no qual eu uso a abordagem do Osho, explico na visão do Osho o que é o ego, pelo menos o que eu entendi daquilo que ele fala, mas basicamente, só pra gente retomar, o ego ele é formado pelo social, então por coisas que a gente aprende, por crenças que vêm de fora. Então isso forma como se fosse uma casquinha em volta de nós, que esconde ali a verdadeira essência. Só que assim, a gente precisa dessa casquinha, porque é essa noção de eu que nos ajuda a entrar em contato com o não eu. A gente precisa do falso, que seria o ego, essa poeira que fica em volta de nós, pra gente entrar em contato com o verdadeiro, porque aqui na terceira dimensão a gente aprende pela dualidade, pelo oposto. Então é graças ao contraste, à dualidade, que a gente desenvolve a nossa verdade, por isso que a gente precisa do ego. O ego é como se fosse um mal, entre aspas, necessário que nos ajuda na transcendência da mente. E a mente, ela também é formada pelo social. Sabe aquela coisa quando de repente você tá de boa assim na sua casa, você tá ouvindo uma música, você tá dançando, você tá namorando, você tá vendo um filme, aí começa a vir um monte de pensamento na sua cabeça. Você nem sabe de onde aquilo vem, não é você que tá fabricando, aquilo brota na sua cabeça. Quem nunca passou por isso? Você tá de boa, assim, de repente vem um pensamento que não tem nada a ver com nada, aí você pensa assim, nossa, como que isso entrou aqui? Aí você começa a pensar sobre o pensamento, Na verdade, gente, os pensamentos eles não são nossos, passam através de nós. A gente pode escolher se identificar com eles, achando que eles são verdadeiramente nossos, ou não se identificar com eles. O Osho fala muito isso num livro maravilhoso que se chama Tantra, a Suprema Compreensão. Esse livro é de uma profundidade absurda, tão profundo quanto Desvendando Mistérios, Então, para você ler esse livro, você não pode ser uma pessoa muito controladora, muito racional, senão você não vai entender nada, vai virar uma confusão, porque é um livro ele depende muito mais do sentir do que da lógica para você poder compreender a mensagem, sabe? Não adianta você ser uma pessoa muito analítica para entender aquilo. Você precisa ser uma pessoa mais poética. Você precisa deixar o seu coração aberto para aquela mensagem poder entrar. Mas basicamente o que ele fala nesse livro é que assim, pelo menos no começo do livro, é como se os pensamentos eles fossem nuvens passando no céu. Só que aquilo que a gente é de verdade é o céu. As nuvens elas simplesmente passam, A gente não é aquela nuvem, o céu não é a nuvem tá ali, mas ela é efêmera, ela vai passar. Como um hóspede que vai na sua casa, por exemplo, A sua casa vai ser sempre a mesma, mas o hóspede vem, ele fica um tempo e vai embora. Você pode grudar no pé do hóspede e falar, não, se vá! Você pode implorar para ele ficar, se apegar ao hóspede, não querer que ele vá embora, mas o hóspede é efêmero, ele não faz parte da casa, ele vem, fica um tempo e vai embora. Os pensamentos também são assim, gente, eles vêm, ficam um tempinho, a gente pode trabalhar em cima deles, ficar focando neles, ficar chafurdando na lama ali, se for um pensamento negativo, ou pode deixar eles irem e virem. Esse é o estado de não mente, que é quando você tem pensamentos, mas você não acha que você é esses pensamentos.
Quando você está além da mente, quando você não se identifica com a mente, você não se identifica com todo o lixo social que você foi absorvendo ao longo da vida. Porque esse lixo não é o que você é o que você está, né, por não conhecer o seu verdadeiro centro, por estar separado do seu verdadeiro centro. Mas quando você para tudo, quando você silencia o seu ego, quando você conecta com o seu centro, esses pensamentos, eles passam por você, através de você, mas você não se apega a eles. Isso é meditação. É quando você deixa os seus pensamentos irem e virem, sem se apegar. Tem gente que fala assim, eu não consigo meditar porque eu não paro de pensar, porque minha mente é tagarela, porque eu não fico quieta, porque... Calma, tá tudo bem, não é só você, 99% da humanidade também tem isso, fica tranquila, isso não é um mérito seu, tá? Todo mundo é assim em maior ou menor grau, a não ser que a pessoa já tenha se iluminado, porque ela já transcendeu a mente. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que treinar, focar nesses intervalos entre pensamentos, isso é a meditação. O Osho fala isso em Aprendendo a Silenciar a Mente. Então, quando você para tudo, quando você fica quietinho assim num canto, você vai ver que vai vir pensamento, vai vir. Aquilo vai brotar, né? Só que aí você não vai ficar trabalhando em cima daquilo. Porque o que acontece que a gente faz? Eu sei que você faz isso, tá? Porque eu também sou humana, também tenho ego. Eu sei que você faz isso. Vem um pensamento na sua cabeça, sei lá, da tia Quincota fazendo bolo de fubá. Aquele pensamento nada com nada, né? Aí você começa a pensar na origem do fubá, de onde veio aquilo, daquele dia que você comeu o bolo na casa do fulano e depois vocês ouviram não sei que música, aí você lembra do amigo do fulano. Quando você vê, você já pegou a Hellmann's Airlines, né? Já viajou na maionese, já fez uma história e tal. Quando você vê, você nem sabe mais onde você tá, né? Porque por causa daquele pensamento do bolo de fubá da tia Quincota, você já viajou total e já, nossa, pensou um monte de coisa nada a ver. Então isso é quando você trabalha em cima do pensamento. Você fica lá pensando o pensamento e aí ele não acaba, fica interminável. A meditação é justamente o oposto disso. Então vem lá, você tá paradinho ou paradinho lá, meditando, né, tentando meditar, aí vem lá o bolo da tia Quincota na sua cabeça. Aí você pode escolher se você vai trabalhar em cima daquilo ou se você vai deixar passar. Você vai agarrar ali na tia Quincota e não vai deixar ela embora da sua mente, ou se você vai deixar ir. Quando você deixa aí, tem alguns milésimos de segundo de intervalo entre esse pensamento e o próximo. Isso é a meditação. Esse intervalo entre uma coisa e outra. Então quando você olha para esse intervalo, você está em meditação aí. Você vai perceber que vai vir outro. Vai vir, a nuvem vai passando, as nuvens vão passando, né? Então vai vir outro pensamento. Aí você vai lembrar, sei lá, do dia que você estava na praia e que você comeu um milho e passou mal. Vai vir isso na sua cabeça. Você pode se identificar, você pode ficar trabalhando em cima daquilo, você pode lembrar de quem estava na praia com você, do que vocês fizeram, quanto tempo você ficou na praia, sei lá, que você tomou muito sol, que você ficou todo ardido e não sei o que. Você pode trabalhar em cima daquilo, ou você pode deixar ir. Então é isso que acontece, quando você está meditando, você deixa o pensamento ir. Não é que você não vai pensar, os pensamentos eles vão vir, mas eles não precisam ser seus. Você não precisa se identificar com ele, você não precisa achar que você é esse pensamento. Eu sei que é muito abstrato, gente, mas a sua natureza sabe do que eu tô falando, porque essa é a sua essência. O estado meditativo é a nossa verdadeira essência, né? Então você deixa o pensamento vir e aí você foca no intervalo entre um pensamento e outro. Você vai treinando fazer isso. Se for muito difícil para você fazer isso no começo, uma estratégia que o Osho ensina é você sentar na frente de uma parede branca, ficar ali, sentadinho ali na frente, porque aí você não tem nenhum estímulo visual para te distrair. Então você fica lá olhando a parede branca, fica mais fácil de você não se identificar com os pensamentos. Eu sei que no começo é muito difícil, porque não para de vir pensamento. Não para, vem um, aí depois vem outro, aí você começa a ficar nervoso, que você acha que a meditação não é pra você, que você nunca vai conseguir meditar, aí vem aquela ansiedade, essa droga não funciona, não quero saber mais disso. Quem nunca?
né? E depois vem a Gisela que fala pra você meditar, você quer me matar, né? Que você fala, mas eu não consigo, eu sou muito ansioso, eu não consigo parar quieto. Se você tem muita ansiedade, o que eu sugiro que você faça é que antes de meditar você viva uma catarse. Então você pode correr, você pode fazer uma atividade física intensa, você pode dançar para gastar bastante energia, porque aí depois vai ficar muito mais fácil para o seu ego ficar em silêncio. E aí você vai lá para o seu cantinho da meditação, que pode ser qualquer lugar que é um cantinho seu. De preferência, se for sempre o mesmo lugar, é melhor, porque já tem uma energia ali que está magnetizada. Você vai olhar para aquele cantinho, vai dar uma vontade de sentar lá e meditar. Na minha casa eu tenho lá o meu sofazinho, que é aquele, né, onde eu gravava os vídeos que vocês viram, né? Vários vídeos meus foram gravados lá. E é muito interessante, gente. Às vezes eu tô lá no computador trabalhando e tal, aí eu olho para aquele sofazinho e falo, ai, que gostoso sentar ali e meditar, sabe? Ele vai me chamando, assim. Aí eu fico lá quietinha e tal, e dá uma vontade de ficar ali quietinha. E é muito interessante que eu sento lá, minha consciência já altera, assim, sabe? É um lugar feito pra isso, é o meu cantinho ali. Né? Eu consegui fazer isso na minha casa. Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, às vezes você mora com muita gente e não tem condição, mas um cantinho, algum cantinho na sua casa, com certeza você pode ter ali como seu lugarzinho, nem que seja a sua cama, tá ótimo, mas você vai sentar ali e você já vai relacionar aquilo com a meditação. Aí você vai ficar naquele cantinho, você já começa a silenciar, você já vai percebendo que a sua consciência vai ficando alterada para melhor. Você já vai começando a aquietar, a ansiedade vai baixando, você vai começando a ter sentimentos positivos. É importante que você não se identifique com eles, mas aí você já entra naquele estado de ser uma testemunha de si mesmo, né? É claro que o ideal é que você consiga meditar em qualquer lugar, mas se você tem ali um cantinho gostosinho, que tem a sua energia ali, um lugar onde você sempre faz isso, fica mais fácil de você alterar a sua consciência. Mas é claro que é bom que você possa fazer isso também, por exemplo, no ônibus, no metrô, né, numa situação onde você tem adversidades ao redor, mas você consiga silenciar o ego ali também. E aí, gente, quando você treina a fazer isso, eu sei que no começo é muito difícil, mas depois de tanto treinar vai ficando cada vez mais fácil. O que começa a acontecer nesse momento? Tem uma analogia que o Osho faz que eu gosto muito, ele fala que é como se o ego fosse uma bolha de sabão, né? Quando você medita, você estoura essa bolha de sabão. E aí você se sente completamente uno com o todo. Assim como uma gota d'água que se funde com o oceano, ela vira una com o todo. Quando você está uno com o todo, acontece aquele fenômeno que Buda chama que é aquele estado de não eu, em que você não existe. E olha que louco isso, eu sei que a nossa mente é muito dual e vai ter uma certa dificuldade, provavelmente, de entender isso racionalmente. Mas é só quando você não existe que você passa a existir. Sentiu? Eu sei que você não entendeu aqui, mas aqui talvez tenha te tocado isso. É só quando você não existe que você passa a existir. Só quando você transcende o eu, quando não existe mais nenhum eu, quando você está completamente fundido com a existência, com o todo, quando não tem mais um ego, nesse momento você passa a existir. É justamente no momento onde não tem mais nenhum eu, onde você está completamente uno com o todo. Isso é meditação. Essa conexão com o todo, essa integração, essa fusão. Quando você vive essa fusão, não tem mais divisão, não tem mais solidão, não tem mais dualidade. Porque você e o todo viraram uma coisa só. Você percebeu nesse momento que o outro não existe. O outro é você. Você é o outro. Você percebe nesse momento que nada te separa de nada. Não tem mais separação, não tem mais dúvida, não tem dualidade. A mente, aquele labirinto da mente, não existe mais. Porque você foi além dela. Você vive esse processo de total integração. Nesse momento, todos os medos somem.
porque nesse momento você se conecta com o ser. E quando você se conecta com o ser, você descobre o não ser, o não eu, que é essa transcendência do ego. Isso pode parecer um pouco confuso quando a gente tenta entender com o mental. Por isso que é preciso sentir. Silenciar o ego. Quando o seu ego está em silêncio, você se sente conectado com tudo. Você não se sente mais sozinho, porque você percebe que o todo está em você. E quando o todo está em você, por que você vai ter medo? Nada pode ser perdido. Porque o que é seu de verdade, o que você é o não ser. E o não ser não pode ser perdido. O não ser é a sua essência. Aí você se desapega de tudo aquilo que para você antes era um valor, que você tinha medo. Se eu perder isso, eu posso morrer. Só que quando você já transcendeu o ego, você não tem mais medo de nada. Porque nada pode ser perdido. O que pode ser perdido não era seu. O Osho fala muito isso, né? Então, tudo que a gente pode perder, gente, é tudo que é periférico. A gente não pode perder a nossa essência. A gente não pode perder o que é substancial. A gente só pode perder o que é efêmero e que, portanto, não é nosso. E essa conexão com o todo nos traz essa segurança, porque traz essa transcendência da mente. E quando a gente transcende a mente, fica muito mais fácil cocriar. Cocriar nada mais é do que se sentir conectado com o todo. Quando você cocria em consonância com o todo. Você não cria coisas sozinho, você cocria. E para você cocriar de fato algo que é para sua alma, é preciso que você deixe o seu ego em silêncio, para você intuir, para você sentir os caminhos que você tem que seguir. É isso que os orientais chamam de a ação pela não ação. Que aqui no Ocidente, que é muito mental, muito cartesiano, muito cerebral, muito cabeção, a gente pensa assim: nossa, como assim agir pelo não agir? Isso é passividade, isso é coisa de gente frouxa. A gente pensa assim, a gente julga assim. A ação pela não ação é justamente quando você silencia o ego e você fica receptivo para que o universo haja através de você. Para que você realmente se coloque como um canal. Isso é ser um canal. Quando não há julgamento, não há dúvida, não há medo, você está uno com o todo. Você está completamente fundido com o todo, sem a dualidade, sem a separação, sem o ego. Nesse momento você é um verdadeiro co-criador, porque você está co-criando com o cosmos e não de acordo com os desejos do ego. Quando você co-cria coisa de acordo com os desejos do ego, você se frustra, porque o ego é insaciável, para ele nunca tá bom. Você conquista uma coisa, fica felizinho ali um tempinho, depois conquista outra, depois você quer outra, e quer outra, e o vazio não passa. O vazio não passa porque você está separado da existência, você tem essa ilusão de que você está separado da existência. Mas quando você silencia o ego e você se conecta com a existência, aí de fato você se coloca na postura de canal. E essa é a sua verdadeira essência. Quando você vive como um canal, você deixa a existência se manifestar através de você. E quando ela se manifesta através de você, tudo o que você pode ser é amor, nada além de amor. E nesse momento, todo o medo desaparece. Porque você se tornou amor. Gente, eu não sei que energia é essa que passou através de mim, mas eu tô bem comovida aqui. E eu espero muito que essa mensagem tenha tocado o seu coração, porque a minha única missão nesse mundo, a minha maior missão, a meu ver, é poder inspirar em você o amor que já existe aí dentro.
Se eu conseguir fazer isso, de alguma forma, eu sinto que eu tô cumprindo a minha missão. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.